Olá, sou a Caroline, sou enfermeira, professora da Projeta Cursos Jundiaí. Sistema digestório. O sistema digestório, como vocês podem ver na imagem, é um dos maiores sistemas do nosso corpo, com envolvimento de muitos órgãos e estruturas. Ele é responsável por garantir a quebra de todos os alimentos que consumimos em partículas menores para conseguir fazer a absorção de nutrientes, que é o necessário para o funcionamento do nosso corpo. O sistema digestório é dividido em órgãos e órgãos anexos. Os órgãos que temos aqui descrito é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Os órgãos anexos são considerados os dentes, a língua, as glândulas salivares que produzem a saliva, o fígado, a vesícula biliar e também o pâncreas. Todos esses órgãos e estruturas fazem parte do sistema digestório para que a gente consiga quebrar os alimentos em partículas menores e assim nosso corpo consiga absorver os nutrientes. Acompanhe pela imagem o caminho da digestão. Então a digestão ela vai começar pela boca. Quando colocamos um alimento e começamos a mastigar, está tendo a trituração desse alimento. A trituração vai acontecer por conta dos nossos dentes, da língua e da saliva. Então eu tenho a trituração mecânica, aonde a língua vai empurrando o alimento para os meus dentes para ajudar a quebrar em partículas menores. As glândulas salivares produzem a saliva, que ajuda também na quebra de alguns alimentos, como, por exemplo, o amido. Por isso é tão indicado que mastigamos bastante vezes para conseguir deixar os alimentos em pedaços menores, facilitando assim todo o processo de digestão. Após a boca, o dente, a saliva fazer todo o processo dele, a língua vai para cima e vai empurrar todos os alimentos para o esôfago. O esôfago é um tubo oco, mas para empurrar os alimentos, ele precisa constantemente estar contraindo e relaxando para empurrar os alimentos para o próximo passo, que é o estômago. O alimento, quando ele chega no estômago, ele vai ficar ali por um longo período e o estômago ele produz o suco gástrico, que é onde vai ajudar a continuar a quebrando em mais moléculas ao meu alimento. Lembrando que o estômago é um órgão que pode aumentar 80 vezes a sua capacidade, então ele tem um poder muito grande de aumentar. Depois da fase do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. Ali no intestino delgado, ele vai ser misturado com vários líquidos que são produzidos pelo fígado, que é a bile, são produzidos pelo pâncreas, que é o suco pancreático, e também o líquido produzido na vesícula biliar. Nesse momento, no intestino, os alimentos são digeridos e quebrados em pequenas partículas, que vão ser absorvidas e também transportadas por todo o nosso corpo. Lembrando que ainda tem bastante água, a gente colocou vários líquidos nessa parte do intestino. Saindo do intestino delgado, o bolo alimentar vai lá para o intestino grosso. O intestino grosso ele tem a finalidade de absorver todas essas águas e também os sais minerais dos alimentos. A porção final ele vai ficar no reto, aonde aguarda para ser eliminado pelo ânus. Algumas alterações que podem ser apresentados do sistema gastrointestinal. A primeira é a salivação diminuída. Ela pode ser apresentada por conta de algum medicamento ou consequência também de alguma doença, onde não há mais produção de saliva ou há diminuição. Com isso, vai ficar um pouco mais difícil umedecer o alimento quando ele está na boca e também vai ser um pouquinho mais difícil quebrar ele em partículas menores, principalmente o amido, que é quebrado pela saliva. Dificuldade para deglutir,
A palavra deglutir quer dizer engolir, então a pessoa vai ter dificuldade de engolir, aquela passagem do alimento da boca para o esôfago. Esvaziamento esofágico e gástrico retardado. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai demorar um tempo maior para o esôfago esvaziar e para a parte do estômago também esvaziar. Mobilidade gastrointestinal diminuída, normalmente é quem tem o intestino um pouco mais lento. O alimento nessa fase, ele vai demorar um tempo maior do que o normal para fazer todo o processo. O que a pessoa que tem algum problema no sistema digestório vai apresentar? Então, ela vai ter queixas de ressecamento da boca, ela vai falar que está sentindo a boca muito seca, porque provavelmente está tendo diminuição da saliva, que vimos anteriormente. Queixas de plenitude, que é a sensação de estufamento. Pirose e indigestão. A pirose é aquela sensação de queimação, de azia, de ardência. Constipação, flatulência e desconforto abdominal. Constipação é aquela sensação de quem tem um intestino mais lento, que fica vários dias sem ir ao banheiro. Flatulência são gases. E desconforto abdominal, ele pode ser causado tanto por conta da constipação, da flatulência, da plenitude. É aquela sensação de dor no estômago, estômago muito pesado. A promoção da saúde seria o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está com esses sintomas. Então, cuidados com o dente e a gengiva. Se o dente está machucado, está quebrado, está com cárie, ou se a gengiva está inflamada, vai dificultar muito mais na hora de mastigar os alimentos, levando tanto a dor como a sangramento, e aí a pessoa tende a não comer tanto, não se alimentar tão bem. Cuidados dentários regulares, refeições pequenas e frequentes, porque muitas pessoas podem apresentar o esvaziamento mais lento do estômago e do esôfago. Se ele se alimentar com uma quantidade muito grande, ele não vai fazer muitas refeições, porque vai estar sempre com aquela sensação de estar satisfeito. Evitar atividade física após as refeições, para evitar algum tipo de desconforto, e principalmente porque o corpo gasta muita energia para conseguir fazer a digestão. Ele desloca muito sangue para a região dos órgãos que a gente viu. Com isso, não é legal fazer um exercício físico muito pesado após as refeições, porque o exercício físico também demanda bastante energia. Limitar antiácidos e laxantes, principalmente laxante, que pode desregular toda a flora intestinal. Ter uma dieta rica em fibra e pobre em gordura. Todas as vezes que colocar muita fibra na alimentação, que pode ser verdura, pode ser outros tipos de fibra como farelos, tem que aumentar proporcionalmente a quantidade de água. Todo mundo sabe que quanto mais fibra, mais fácil para ir ao banheiro. Só que se eu não aumentar a quantidade de água, vai dar um efeito inverso, vai ficar mais difícil ir ao banheiro. Então, todas as vezes que aumentar a fibra, tem que aumentar a quantidade de líquido de água. E por último, ingerir bastante líquido. Essas são algumas ideias que a gente pode estar fazendo para auxiliar algumas pessoas que sofrem de problemas do sistema digestório, que pode estar sentindo aquelas queixas que a gente viu anteriormente. Sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em dois. Então, eu tenho o sistema nervoso central, que é localizado dentro da cavidade craniana e do canal vertebral, e o sistema nervoso periférico, que fica localizado fora do esqueleto. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo, que é a parte do crânio, e da medula espinhal, que é no canal vertebral. Já o encéfalo, ele é redividido. Então, no encéfalo eu tenho o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro é dividido novamente em telencéfalo e diencéfalo.
O tronco encefálico se divide em mesencéfalo, na ponte e o bulbo. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos e pelos gânglios das terminações nervosas. Os nervos se dividem novamente em nervos cranianos, que fica na parte do encéfalo, e nervos espinhais, que se destinam na parte da medula. Já os nervos cranianos são três diferentes. Eu tenho os nervos cranianos sensitivos, motores e viscerais. O sistema nervoso central, ele recebe, analisa as informações, toma uma decisão e envia as ordens. Um exemplo disso é quando a gente está com a mão numa panela quente. Automaticamente a gente tira a mão, certo? Mas para isso acontecer, tem todo um envolvimento do sistema nervoso central. Os nossos receptores, nossas células sensoriais que ficam embaixo da nossa pele, receberam um estímulo térmico que seria da panela quente. Vai enviar essa informação para o meu cérebro, que vai analisar, tomar uma decisão e enviar a ordem. Normalmente, nesse caso, seria retirar a mão daquele local. Então, para retirar a mão, o meu cérebro vai mandar um estímulo para os músculos que fazem parte dessa região, para assim acontecer a ação. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Nessa imagem, a gente está tendo um crânio, uma cabeça, na face lateral, com uma visão lá de dentro. O cérebro, então, é dividido em telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo ocupa a maior parte do cérebro, que é a parte vermelha, e o diencéfalo ocupa a parte central, um pedaço um pouquinho menor, que está na cor verde. Cada região do cérebro é responsável por alguma função do nosso corpo. Então, na parte frontal, a parte da frente, controla principalmente a fala, a parte temporal, a região auditiva, e assim na parte do cérebro inteiro. O tronco encefálico é composto pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O bulbo está demonstrado em azul, a ponte é amarelo e o mesencéfalo em cinza escuro. Já o cerebelo, ele não se redivide, ele continua o mesmo, ele está localizado na parte posterior do crânio, da cabeça. O meu cerebelo, ele é responsável pela função de coordenar os movimentos do corpo, manter o equilíbrio, regular o tônus muscular, que é aquele estado de semicontração. A nossa noção de espaço também é regulado por ele. Voltando no cérebro, para finalizar, ele controla os movimentos, recebe e interpreta os estímulos sensitivos, coordena os atos de inteligência, também de memória, raciocínio e imaginação. Na imagem, podemos observar a integração do sistema nervoso central juntamente com o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico conecta o sistema nervoso central aos membros e aos órgãos. Portanto, ele é o que coordena, regula e integra nossos órgãos inteiros e internos. O sistema nervoso periférico é composto por 31 pares de nervos, como já havia falado anteriormente, os sensitivos e os motores, e viscerais. Alterações do sistema nervoso. Velocidade reduzida na condução nervosa, e isso vai acontecer muito em pessoas de mais idade, aonde se demora um tempo maior para receber a informação e até mesmo um tempo maior para exercer algum tipo de comando. Confusão mental aumentada com doença física, perdas dos indícios ambientais, e há também diminuição da circulação de sangue nessa parte do cérebro. As pessoas que têm algum problema no sistema nervoso podem apresentar lentidão para responder e também para reagir a alguma situação ou algum estímulo, aprendizado um pouco mais demorado, então essa pessoa vai demorar um tempo maior para conseguir aprender algo novo em relação a outras pessoas, confusão com internação,
ela pode ficar um pouco confusa mentalmente se permanecer um tempo muito grande internada dentro de um hospital ou dentro de uma clínica. Ela pode não lembrar do nome das pessoas, do lugar, o que ela está fazendo ali naquele momento. E também pode apresentar desmaios e quedas, normalmente por causa da diminuição de fluxo de sangue na parte cerebral. Para promover a saúde no sistema nervoso, a gente deve compassar o ensino, isso quer dizer adequar o ensino para esse tipo de dificuldade que a pessoa pode apresentar, incentivar a visitação em casos de internação, tanto internação hospitalar, como também em instituições de longa permanência, que são os famosos asilos ou casas de repouso, aumentar a estimulação sensorial, tanto da questão do paladar, do tato, do olfato, incentivar o levantamento do leito. Quanto mais estímulo essa pessoa tiver, quanto menos ela ficar só deitada ou sentada, maior vai ser a promoção da saúde frente ao sistema nervoso.